Dizem que a linguagem do cérebro é metafórica. E de todos os escritores que já passaram por aqui, acho que o desse mês ele realmente é o mais metafórico de todos. O Artista da Fome foi publicado em 1922 por Franz Kafka no Die New Handelsschau, e ele vai estabelecer relações e pode haver N interpretações, até porque o nosso escritor já morreu faz um tempo. Não tem como a gente chegar e perguntar dele: olha, querido Franz Kafka, o que você quis dizer com esse livro? Só estudando a vida dele e as outras obras dele, porque, como toda obra do Kafka, ela é muito carregada de N coisas, sentimentos, interpretações, inferências e analogias que quisermos estabelecer. Por exemplo, podemos dizer que essa história tem a ver com um artista, falando de teatro, tem uma crítica, uma analogia ao artista, a sua arte, o público, a recepção do público. Por quê? Um Artista da Fome, ele vai falar de um artista que o Kafka disse que ele há muito tempo foi esquecido, não se fazem mais apresentações como essa, eles são os jejuadores. Esse homem ficaria vários dias ali, né, sem comer, definhando, e quanto mais tempo conseguisse, maior seria a sua fama. As pessoas iriam lá todos os dias, elas iriam olhar o que aquela pessoa estava fazendo. A princípio, esse profissional ele agia por conta própria, né? Havia momentos e lugares específicos para isso. Só que esse jejuador específico do livro, esse artista, porque artista também tem uma relação, ele sempre vai falar o Artista da Fome é só no título, né? Porque o artista ele vai aparecer no final. Esse jejuador, ele era famoso, as pessoas viram, mas depois de um tempo, como essa profissão ficou sem tanto aparecimento, ele para com isso e vai para um circo. Mas lá ele não é a atração principal, como nos outros. Ele é apenas um jejuador que fica ali numa gaiolinha entre os leões e as gaiolas de passarinhos e de outras atrações, principalmente animais que tinham no circo. O Kafka ele vai fazer a descrição física, né, desse homem, e ele vai atribuindo características animalescas mesmo, mas sempre ressaltando a humana. É interessante porque o público ele vai achar que aquele homem está definhando o jejuador específico, que ele está definhando, que ele está morrendo, que ele está sofrendo muitíssimo sem comida, que ele daria tudo para comer. E através dessas dessas afirmações do público, eles acabam a dizer que provavelmente, devido àquela quantidade de dias, ali já vai chegar a 40 dias, ele deve subornar os guardas para comer, né, conseguir alguma coisa. E isso ofende muito o Artista da Fome, muitíssimo. E é quando ele por uma desses motivos é que ele vai, né, trabalhar em outro lugar, no caso que é o circo. Mas no circo continua a mesma coisa, ele é acusado de se alimentar e ele vai se sentindo humilhado. Só que aí o tempo vai passando, ninguém mais marca quantos dias ele tá ali jejuando e acabam esquecendo dele. Chega, até que lembram dele, e quando mexem ali, ele tá entre as palhas. Achavam que ele tava morto, que ele tava deitado ali, e quando encontram, diz que encontram ele no meio das palhas, é como se não nem lembrassem mais que ele existia, foram limpar já. E ele tava lá dentro, ele tava vivo ainda. E novamente ninguém entende ele, né? Fazem uma festa pra tirar ele dali, duas moças segurando. No primeiro caso, fazem uma festa pra receber ele, pra que ele conseguiu passar os 40 dias. E tem duas moças que seguram ele, o prefeito da cidade, aquele alvoroço. E agora não, né? As pessoas vão tirar ele dali. Nas ocasiões, as pessoas elas não entendem porque o Artista da Fome ele não é compreendido, porque elas acham que ele tá ali, vou superar os meus limites, né, vou seguir a atração aqui, então depois de 40 dias posso comer. Mas não, ele quer continuar o jejum as duas vezes, ele precisa continuar o jejum, é uma necessidade dele, porque ele não gosta de comer, ele não quer comer. As pessoas não entendem isso.
Só que ele simplesmente não é que ele não goste, ele não coma. Porque o artista da fome, ele não encontra nada que sacie a vontade dele, que tire a fome dele. Não a quantidade, mas a qualidade, o conteúdo. Nada do que ele come é agradável para ele, não pode ser considerado como. É interessante você ver a história do Kafka, porque muitos estudiosos dizem que esse livro, ele é um arquetipo, ele é uma metáfora do Kafka em relação a si mesmo. Mas aí, é por isso que é interessante ver a história dele, né? Um homem que escrevia, mas que não aceitava os seus escritos, achava que não eram relevantes e que não eram necessários, que não eram bons o suficiente, que fossem queimados. Você tem aí o cara que não quer se alimentar de nada, ou talvez o conteúdo da sua sociedade, né? Porque a sociedade dele, um tcheco que acabou vivendo em Praga, que viveu em Berlim, e nesses dois ambientes as pessoas talvez não se alimentassem da mesma coisa que ele. E ele não conseguia ter vida ali. Interessante que o Kafka, ele não suportava, né? Praga, a cidade dele, ele sai, depois ele volta. Ele não se adapta, é como se ele não pertencesse a nenhum daqueles lugares. E quando o artista da fome morre, ele sai, é colocado uma pantera. Super saudável, era todo o oposto. Heróis, enquanto ele era muito lerdo, porque ele já estava ali definhando, come tudo que tiver pela frente, traça carne crua, sabe? E ele não queria comer. E vai estabelecendo essa diferença, essa distância entre o artista da fome e a pantera que assume o seu. E só que aí as pessoas aplaudem, ficam super felizes porque a pantera ela tem atitude ali, ela faz as coisas. E aí pode vir uma crítica, uma pergunta. As pessoas elas estavam interessadas em ver aquilo que aparenta ou aquilo que é? Porque o artista da fome, ele tinha fome. Muita fome. Ele não tinha aquilo que ele necessitava. Enquanto que a pantera come demasia, mais que esteja cheia, come qualquer coisa. Enquanto o artista da fome escolhe aquilo especificamente. Tem relação também com aquilo que a gente se alimenta física, espiritual, mentalmente também. Nós absorvemos qualquer informação, né? A pantera pega qualquer coisa. E o artista da fome, não, ele só quer exatamente aquilo. Então ele seleciona, ele filtra a informação para chegar, podemos dizer. Em relação a isso, né? Até porque nós temos a pantera, que é um animal, e o artista da fome, que é um ser racional, que ele tá ali para pensar. Ele tem discernimento, ele tem raciocínio. E talvez o caso da pantera, ela está presa, porque ela é um animal feroz, ela tem que estar presa, porque por ela não pensar, por ela não raciocinar e ela absorver qualquer informação, ela age sem pensar. Enquanto o artista da fome, ele até aparentemente é visto como um fraco, como alguém que não pode fazer mal a ninguém, porque ele está debilitado, porque ele não absorve a mesma coisa que a pantera. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é uma analogia interessante. Como das, né? Tem esse livro traz muitas inquietações. Ao primeiro olhar é estranho, é repulsivo, as descrições que ele faz também. Mas é muito interessante, então fica essa reflexão, né? O que é que estamos sendo? Panteras? Porque para pensar, às vezes fala tanto de senso crítico, que senso crítico acabou virando. E o senso crítico acabou virando algo banal. E não virou crítico, né? Porque virou senso comum. Porque todo mundo tem que ter que você não é ninguém. E às vezes não é senso crítico, é a crítica que alguém faz e que todo mundo acaba absorvendo aquela ali e fazendo a mesma também. Que no início é isso, né? Todo mundo fica a favor do assistindo e a favor do jejuador e no final não. Todas nas costas. Como se fosse modismo também, esse senso crítico. Enfim, estou devaneando demais. Espero que vocês tenham gostado, vocês já leram. Façam seus comentários, né? Expressem aí se vocês gostam, se vocês têm desejo. Fique com Deus.
Beijão, tchau, tchau.